Olá, essa oficina de iluminação é uma oficina do projeto pedagógico, o Tu Andar, e ela é direcionada exclusivamente para atuantes, atrizes e atores do projeto, focando no seu trabalho em cena, da luz em relação ao corpo, à presença, ao trabalho de interpretação da atriz e do ator em cena. É uma oficina pouco comum, né, que geralmente as oficinas de iluminação elas visam a formar ou ajudar a complementar a formação de iluminadores, técnicos, ou mesmo de artistas da cena que querem entender a luz nessa parte também, né? E a nossa oficina não, a nossa oficina ela está voltada basicamente para apresentar os aspectos da luz em relação ao ator e a sua composição cênica, a sua poesia da cena. Ela não vai apresentar a parte técnica da iluminação, tampouco objetiva a trabalhar os elementos de um projeto de luz, né, de um espetáculo, muito embora todos os elementos técnicos e do desenho de luz, eles de alguma forma irão aparecer na oficina, né? Nós vamos focar basicamente em dois pontos. O primeiro seria o comportamento da luz em relação ao corpo do intérprete, certo? E o segundo ponto seria o posicionamento da atriz ou do ator em função de se obter o que se deseja da luz. Muitas vezes o ator, a atriz, o atuante está em cena e não percebe que está completamente fora da luz, que está fora da proposta que foi colocada, né? Enfim, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer uma prática de colocar-se na luz, de uma forma em que se obtenha o que é que a gente deseja dela, né? Porque a princípio não existe uma posição errada, existe a posição errada em função do que eu quero que aconteça, né? Se eu quero que a luz me mostre, me coloque, me toque de uma forma a me deixar sombreado de um lado e não e visível do outro, isso a gente tem que saber se colocar também para que isso aconteça, já que a gente não está trabalhando com fontes móveis de luz, certo? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que perceber, que pensar assim, no trabalho da luz, hoje, por exemplo, depois de mais de 30 anos tendo trabalhado com iluminação cênica, eu entendo a luz num lugar da percepção. Eu trabalho a luz assim, o campo de atuação da luz é o campo perceptivo. É na recepção do espetáculo que você vai trabalhar as questões ligadas às luzes da cena. Dependendo de como está a luz, você vai receber, o público vai receber o espetáculo de uma forma. Dependendo de como você coloca, de outra forma, as pessoas irão perceber essa mesma cena de uma outra maneira. Então, o que primeiro a gente tem que definir é o que a gente quer, a forma como a gente quer chegar ao outro. E é a luz que vai fazer isso, inclusive compondo o espaço. O elemento, esse da percepção, ele vai ser dado pela luz. Bom, pensando nessa ideia de percepção, a menos que a gente tenha um olhar treinado, dificilmente a gente chega nos lugares e começa a perceber que tipo de luz que está entrando, como que essa luz está me afetando, como que essa luz afeta a outra pessoa, não é?
Isso é um bom exercício a gente começar por aí, porque geralmente no nosso dia a dia a gente não percebe isso, e há luz na nossa vida constantemente, né? Inclusive a gente percebe muito a passagem do tempo pela mudança da luz no dia, né? Quando a luz vai caindo, enfim. Então, um dos primeiros exercícios que eu proponho é que a gente pare, vamos apagar a luz da sala e vamos ver que tipo de luz que está entrando. Porque tem alguma fresta, alguma luminosidade, de onde vem, né? O que ela está fazendo, o que ela está causando. Então, assim, acho que a gente podia tirar um minutinho para cada um pensar nisso. Nesse processo de perceber a luz, esse exercício que a gente está nele, de perceber a luz, de onde vem a luz que me deixa ver as coisas nessa sala, é uma fresta da janela, é a porta aberta, é a janela aberta, é uma lâmpada que eu acendi, de onde vem essa luz, né? Como esse lugar está sendo iluminado? Por que luz esse lugar está sendo iluminado, né? Quando a gente começa a perceber essa luz, e aí a gente vai indagar sobre essa fonte de luz, que seria o que a gente chama de fonte de luz, a gente já vai para um elemento importante da construção da iluminação cênica, que é a fonte de luz que você vai usar no espetáculo, né? Essa fonte, ela pode ser secundária ou primária, né? As fonte de luz primária seria aquela fonte, aquele corpo que produz a luz própria, né? Que é tipo um fósforo, uma vela, uma lâmpada, o sol, né? E as secundárias, elas é aquele corpo que emana uma luz, mas que vem de outros, tipo a lua, a reflexão em cima da mesa, né? Geralmente essa luz secundária, ela vem de luzes indiretas, e ela geralmente se dá por 2 pontos, refração e reflexão, né? Em teatro a gente vai trabalhar muito com a ideia de reflexão, e que vai nos deixar ver claramente como a relação com o espaço e com qualquer elemento de cena faz diferença na recepção do que a gente está assistindo. Agora que a gente já percebeu, começou a perceber o que é que está acontecendo, como acontece a luz nesse espaço que eu estou, eu vou começar a controlar a luz. O que é controlar a luz? Nesse momento eu vou afastar toda a luminosidade que está entrando na sala, o máximo possível, né? Afastar a luminosidade que está entrando na sala sem que eu queira, sem que eu a produza. Então eu vou fechar as janelas, fechar portas, e vou eu mesma produzir essa luz, essa luminosidade. Para produzir isso, a gente vai precisar de uma fonte de luz, certo? Então a gente vai começar com uma fonte de luz que todo mundo tem na mão, que a gente anda o dia inteiro com ela, que é a lanterna do celular. Com essa fonte de luz primária, e essa fonte de luz que a gente acabou de acender, que é a nossa fonte, é o nosso celular, nós vamos trabalhar, investigar e compreender a luz, o comportamento da luz em seus vários ângulos, né? Vamos, por exemplo, pegar essa luz
essa lanterna e virá-la de frente para a gente, colocá-la no chão, nos iluminando. A gente pode sentar na frente e deixar essa luz nos iluminar. Você vai perceber que qualquer coisa que passe na frente da luz vai dar uma sombra em você. Né? Então essa é uma luz que ela produz muitas sombras. Porque qualquer corpo que passe na frente dela faz um anteparo. Fecha e abre essa cena, essa luz. Então esse é um exercício que a gente fez nas aulas e que eu acho que é muito legal de fazer, que é construir imagens no próprio corpo a partir dessa fonte de luz que está na sua frente e que você vai criando à medida que vai passando por ela. Seu corpo vai passando, partes do seu corpo vai passando, ou alguns objetos vão passando por ela e vão jogando coisas no seu corpo, que é um corpo tela. Né? Esse é um exercício lindo de se criar. Agora, a partir dessa fonte de luz, nós vamos torná-la móvel. É uma luz que eu posso carregar para qualquer lugar. Né? Então eu vou colocar agora vou pegar um objeto, qualquer que seja, pegue qualquer objeto na sua casa e coloque essa luz atrás do objeto. Essa luz atrás do objeto vai produzir uma imagem. Você vai sentir esse objeto de uma forma. Você vai entender esse objeto de uma forma. Você vai perceber esse objeto de alguma forma. Agora, da mesma maneira, vai levantando, vai testando, vendo o que acontece com esse objeto à medida que eu vou afastando a luz, mesmo ainda dizendo mesmo contra o objeto que a gente chama de contra-luz, né? Uma luz que está atrás do objeto, esse objeto pode ser um corpo, uma cadeira, o que seja. Essa luz que está atrás do objeto, faça modificações em termos de altura, para você ver o que vai acontecendo, como esse objeto vai se modificando a partir da altura que você vai colocando, mesmo a luz estando de contra-luz, a fonte de luz, né, que a gente está chamando aqui, e que nesse momento é o nosso celular. Depois, vamos mudando o ângulo, vamos passando aos poucos para a lateral do seu objeto. O que acontece agora? Vamos levantar a luz. Nessa mesma posição. Agora abaixar. Baixando a luz, o que acontece? Como eu vou sentindo esse objeto? Até chegar no chão. Volto, coloco essa fonte de luz no centro, em cima da cabeça, ou em cima, no centro do corpo que a gente está iluminando, do corpo, do objeto que a gente está iluminando. O que acontece? Quais as sombras que essa luz deixa? Como é que eu percebo esse objeto agora? E vamos mudando de novo para o outro lado. Mesma coisa. Indo até embaixo, mudando as alturas. E agora vamos colocar na frente. Essa luz de frente. Alta, mais baixa. A 45 graus na minha lateral. Diretamente, frente aos meus olhos. O que é que vai acontecendo com esse objeto, com esse corpo, à medida que a luz vai na sua frente, vai à sua frente, vai mudando os ângulos, vai na vertical, na horizontal? O que vai acontecendo? Como é que eu vou percebendo esse corpo que eu estou iluminando? Esse é um dos pontos mais importantes da iluminação cênica. Agora, como última provocação, eu proponho um exercício que a gente fez várias vezes aqui, que é cada atuante, cada atriz, cada ator entrar em cena, entrar no palco e sentir a luz passando por seu corpo. Geralmente, quando a gente tem luz nos olhos, é porque o rosto da gente está iluminado, né? Acho que isso também é um exercício importante para que a gente saiba quando a gente está com o rosto iluminado, quando não está, principalmente em teatro, né? E ir passando pelas luzes e afastando, aproximando e vendo como que essa luz nos toca, tentando adivinhar, tentando
conhecer esse mecanismo, esse comportamento da luz no nosso corpo.